Amados irmãos e irmãs em Cristo, estimado Padre Laurindo, irmão Guilherme, pastoral litúrgica que nos acompanham com os cânticos, irmãos e irmãs em Cristo, hoje no Evangelho, escutamos esse discurso de despedida de Jesus para com seus discípulos. E Jesus, ao despedir, diz a eles as últimas recomendações que ele deseja que os seus discípulos concretize e os faça com amor. Quando Jesus diz para eles: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, se você me ama, guardará o meu mandamento. Esse é um único apelo que Jesus, nesse momento de despedida, faz aos seus discípulos. Porque Jesus já dizia: eu vos deixo o meu único e o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas Jesus promete ainda mais aos seus discípulos. E os discípulos, sabendo desse discurso de despedida, começam a ficar tristes, porque eles percebem que Jesus está falando seriamente e verdadeiramente com ele. Está chegando a sua hora de partir, e é o único desejo, o único apelo que ele faz à comunidade de seus discípulos nesse último momento, que ele ame esse seu único mandamento. Mas Jesus promete mais, e promete: olha, se vocês guardarem esse mandamento, se vocês cumprirem, se vocês amarem a mim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Estamos nos aproximando da festa de Pentecostes, e o que Jesus está prometendo aos seus discípulos é justamente o Espírito Santo, o Paráclito, para que eles não se sintam desanimados e nem desamparados, mas que eles tenham ânima, força, coragem para continuar a missão, para não ter medo diante das dificuldades que serão apresentadas. Olha que lindo essa promessa que Jesus faz aos seus discípulos. Mas Jesus é bem claro para com eles: olha, só receberá o Espírito defensor, o Espírito da verdade, podemos assim chamar, como Jesus nos diz, aquele que é capaz de amar a mim e os seus irmãos. Essa é a única exigência que Jesus faz. Olha, se vocês me amar, assim como eu vos amo, não vou deixar vocês sozinhos jamais. Mas é preciso que vocês amem, para que possa receber o Espírito de verdade. Mas Jesus os promete mais a eles. Não promete só o Espírito da verdade. Jesus diz para eles: olha, fiquem tranquilos, não deixarei vocês órfãos, abandonados. Estarei sempre presente convosco, mesmo
nos momentos mais difíceis de sua vida. Por isso Jesus repete, insistindo aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como perceber a presença de Jesus nesse tempo tão difícil em que nós estamos vivendo? Jesus partiu, voltou para o Pai, mas ele prometeu não só aos discípulos, mas todos aqueles que nele crê, o Espírito Santo defensor. Mas nós já paramos para perceber esse Espírito de Jesus, esse Espírito de Deus agindo em nós, nesses momentos mais difíceis, onde ficamos um pouco desesperados. Muitas vezes a gente pode perguntar: mas Padre, como que o Espírito de Deus, Jesus, age em nós? E João vai colocar que é através dos sinais. Sinais. As manifestações de Deus. Que a gente tem que ficar atento também para perceber esses sinais. Seja através de um gesto que alguém nos demonstra, sem a gente ao menos conhecer. Seja através de uma voz, seja através de uma palavra de carinho. Quando nós estamos desesperados, sem saber o que fazer, e a gente clama: Deus, onde estás? Não é assim que a gente diz: onde estás, Senhor? E de repente alguém mostra para nós: você está angustiado? Faça esse gesto de amor. Aí a gente fica assustado: será que Deus está falando comigo? Será que Ele me escutou? É assim que o Espírito Santo de Deus age em nossa vida. Muitas vezes, o que nós pretendemos? Deus, fala comigo agora, do céu, para que eu possa te ouvir e você me mostre o que eu devo fazer. O Espírito Santo de Deus não age assim. Ele age através, como diz, das pessoas, dos sinais. Essas pessoas que muitas vezes estão bem próximas de nós. Mas é preciso estar atento a esses sinais. É preciso estar atento a essas vozes. Mas, repito, queridos irmãos, isso só será possível se nós acolhermos verdadeiramente a palavra de Deus. Só será possível se nós verdadeiramente o amarmos com muito amor. É só isso que Deus quer de nós, que nós guardemos seu único mandamento, esse mandamento do amor. É difícil amar o próximo. Alguém já dizia: Padre, esse tempo tão difícil, onde que os brasileiros se encontram angustiados, preocupados com os governantes, com essas pessoas que tomam determinadas atitudes, não se preocupando com o outro. Será que eu sou capaz de amar essa pessoa? E hoje, a primeira carta de São Pedro vai nos dizer claramente: devemos amar estas pessoas assim como Jesus nos amou. Aqui parece esse pensamento que temos, a gente nos coloca com uma lei do Dalião, né? Olho por olho, dente por dente. Se ele causou mal, causou a morte, ele também deve ser punido, ele também deve morrer. Aí a gente volta para a pessoa de Jesus. Foi assim que Jesus reagiu mediante as ameaças, mediante a violência que ele sofreu, quando levou um tapa no rosto: por que me bates? Que mal eu fiz? Ao contrário, o que Jesus faz?
ofereça outra face para que ele também possa bater. É difícil, não é difícil. É difícil. Por isso, queridos irmãos, quero meditar com vocês essa primeira carta de São Pedro, como ele vai dizer a nós cristãos, e essa pergunta nós também fazemos ainda hoje: como é que os cristãos devem reagir diante das provocações e das injustiças que nós estamos passando, que nós estamos vivendo? Como nós cristãos devemos reagir? Primeiro ponto, nós cristãos, reconhecer nos nossos corações a santidade de Cristo, mediante a fidelidade ao seu Evangelho. Ponto principal, reconhecer a fidelidade de Cristo ao Evangelho do Pai. Reconhecermos no Evangelho o amor de Deus para conosco. Esse é o primeiro ponto. Olhando o exemplo, os ensinamentos, as reações que Jesus teve diante da sociedade, diante das autoridades, mediante os fariseus, como Jesus reagia diante de todas as provocações. Reagia com todos de forma, podemos assim dizer, respeitosa. Aí vem, não é porque alguém nos trata com desrespeito que nós vamos fazer o mesmo. Não é porque alguém nos agride que a gente deve reagir da mesma forma. Isso Jesus nos ensinou a ser diferente dos maldosos, daqueles que querem nos matar, daqueles que nos perseguem. Por isso, Jesus diz: os cristãos devem responder a todos com respeito. 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 Foi o que Jesus teve para com todos. Respeito. E a gente pode nos perguntar: eu respeito o meu próximo? Eu respeito o meu irmão? Eu respeito a minha mãe? Eu respeito o meu pai? Eu respeito, como diz, os nossos pais sempre nos ensinaram: respeitem os mais velhos, né? Aí não coloco mais a todos. Agir sempre com respeito. Mesmo que um levante a voz, calma, vou responder respeitosamente. Por quê? Isso causa uma reação drástica, né? Isso fere o coração de quem está nervoso. Ele não reagiu à minha ameaça, permaneceu calmo. E ele vai perceber em nós a própria atitude de Jesus, percebendo, ele não age como os outros agem. Ele agiu diferente. Um outro modo. Mansidão. O cristão deve reagir e estar procurando sempre a mansidão. Muitas vezes não é fácil, diante de uma falta, diante de uma corrupção, diante de uma injustiça, mas agir com mansidão. E nunca com agressividade. A gente notou Jesus espancando alguém? A gente observou Jesus jogando a pedra em alguém? A gente observou Jesus mandando cortar a orelha de alguém? Pelo contrário, naquela reação, Jesus fala: Malco, não faça isso. Não é assim a minha reação. Não vim para trazer a paz, a violência, mas sim a paz. Olha a reação de Jesus para conosco. Olha o que Ele quer de nós.
Agir sempre com delicadeza, né? Delicadeza não é, podemos assim dizer, olha como ele é delicado, como ele é diferente. Não, não é essa maneira. Como muitos pensam, se um homem é delicado. Não, delicadeza de forma respeitosa e amorosa de agir para com o próximo. Você já notou quando alguém está nervoso, né, está mal, como é que a gente reage e conversa com essa pessoa? Calma, né? Fique tranquilo, respira fundo, vai passar. Né? Essa forma, podemos assim dizer, amorosa de lidar com as pessoas. Essa forma delicada. Né? É isso que Jesus quer de nós. Mesmo diante das dificuldades. Por isso, queridos irmãos, digo a vocês, como devemos agir? Como devemos agir? Diante de toda dificuldade que nos é imposta. Como Jesus vai nos dizer, nunca pagai o mal com o mal. Cristãos, optai sempre, sempre pelo bem. Sempre pelo bem. É isso que Jesus quer de nós. Se nós temos a capacidade e a oportunidade de fazer o bem, faça. Porque como finaliza Pedro em sua carta, o próprio Jesus sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. E a recompensa de todas as nossas ações será sempre a vida no Espírito, a vida em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.